o som, bem. Muito bem, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Podem sentar, é uma alegria estar participando dessa celebração, dessa comemoração dos 32 anos da Igreja de Cristo aqui em Samambaia. É bom estar com os irmãos, é bom rever vários queridos irmãos aqui, vendo o irmão Francisco Carlos, a irmã Vera, que foi instrumento de Deus para o início desse trabalho aqui em Samambaia. Que bom revê-los, queridos irmãos, vários irmãos que estão aqui, que eu já conheço, e aqueles que eu não conheço. É muito bom estar com os queridos irmãos, participando deste momento de alegria, de gratidão, de celebração ao nosso Deus pela Igreja de Cristo aqui em Samambaia. Muito bem, conforme nós ouvimos aqui o relato do nosso querido irmão pastor Glauco, a igreja ela tem sempre um passado. O passado é a sua história, e essa história rapidamente foi compartilhada aqui pelo pastor Glauco para nós. Mas a igreja tem também um futuro. Daí a sua esperança, a esperança bendita, gloriosa, da manifestação do nosso Senhor Jesus, aquele que quando voltar vai transformar esse nosso corpo de humilhação, um corpo semelhante da sua glória, pela eficácia, pelo poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Mas no presente, meus queridos irmãos, essa igreja ela tem uma missão. E ela tem, sem dúvida nenhuma, um grande desafio. E qual é esse grande desafio da igreja? Para mim, o maior desafio da igreja de Deus, a igreja de Cristo aqui na face da terra, está no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 5. E eu quero que vocês abram as suas Bíblias no capítulo 16 de Atos, e gostaria que deixe a sua Bíblia aberta, marca aí de alguma forma, se tem aquela fitinha para marcar, ou fique com a Bíblia aberta, porque eu quero estar meditando com os queridos irmãos sobre esse grande desafio de Deus para a sua igreja. O versículo de número 5 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Olha que narrativa maravilhosa do escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Sabemos que foi Lucas, grande servo de Deus, escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui ele escreve, aqui no versículo de número 5, sobre o que estava acontecendo, Atos 16:5, o que estava acontecendo com as igrejas, ali no primeiro século. Assim disse ele, as igrejas, observe que igreja está aqui no plural, não era uma igreja. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia essas igrejas aumentavam em número, não apenas os crentes, mas as igrejas se multiplicavam, elas aumentavam em número. Isso aqui é precioso, queridos irmãos, porque a igreja que a gente observava que era uma igreja de qualidade. As igrejas eram fortalecidas na fé, eram firmes na fé, e a fé, sem dúvida nenhuma, é aquela virtude básica da fé cristã, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E o escritor de Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé, para a preservação da nossa alma. E as igrejas aqui, queridos irmãos, elas eram fortalecidas na fé. A fé das igrejas era uma fé tão forte, a ponto desses cristãos, queridos irmãos, enfrentarem perseguições, enfrentarem provações, enfrentarem muitas vezes até perder os seus bens, conforme nós vemos em Hebreus 10, os bens dos cristãos ali estavam sendo confiscados pelo Estado. Igreja, a pessoa perdia a sua posição, seu trabalho, era expulso de uma região para outra, mas a igreja vencia tudo isso através da fé, aquilo que Paulo disse em Efésios, o
o escudo da fé, com o qual nós apagamos os dardos inflamados do maligno. E aqui diz que as igrejas eram fortalecidas na fé. Não era a igreja do oba-oba, era a igreja que tinha realmente qualidade. Havia qualidade nessa igreja, mas além dessa qualidade, o texto sagrado diz que havia também quantidade, porque aumentava em número, diz o texto sagrado. Não é esse o grande desafio para nós, igreja de Deus na terra, ser uma igreja de qualidade e uma igreja que tenha também quantidade, que gera novos convertidos, discípulos para Cristo Jesus, seguidores para Cristo Jesus, porque Deus ama este mundo, Deus ama as criaturas, Deus ama as pessoas, e a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Jesus diz que há o maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, para mim, meus queridos irmãos, esse é o maior desafio da igreja: ser uma igreja de qualidade e uma igreja de quantidade. Ela tem esse crescimento qualitativo e tem esse crescimento quantitativo. Isto é precioso. E é interessante quando Pedro Lucas escreve aqui, dentro desse contexto do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, porque neste capítulo aqui, queridos irmãos, nós podemos ver realmente os desafios para essa igreja, para uma igreja de qualidade e para uma igreja de quantidade. Quais são esses desafios que nós temos aqui, meus queridos irmãos, nesse texto aqui? O que essa igreja precisa para ela ter qualidade e ter quantidade? Eu espero que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações aqui nesta noite, nesta reflexão, e que saiamos daqui, queridos irmãos, impactados pela palavra de Deus, por esta revelação que Lucas traz aqui neste capítulo. E eu quero então estar abordando com os irmãos, principalmente do versículo 1 até o versículo 34 deste capítulo. Não vamos ler todo o texto, mas vamos observar nesse texto aqui. Primeiro, meus queridos irmãos, uma igreja que ela quer ter qualidade e ela ter quantidade. A primeira coisa dessa igreja, que ela tem que aprender, valorizar acima de qualquer coisa, o caráter das pessoas, o caráter dos seus membros, o caráter da liderança desta igreja. É uma igreja que acima de qualquer coisa, ela priva pelo caráter do cidadão. E é interessante como começa o capítulo 16, quando disse que Paulo chega com os seus companheiros, Lucas está presente aqui, de outras pessoas, disse que chegou também a Derbe e a Listra. E o texto diz que havia ali um discípulo chamado Timóteo, que era filho de uma judia crente, mas o seu pai era grego. E o versículo 2 disse: dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Listra e Icônio eram duas cidades, e nessas duas cidades, essas duas comunidades estavam dando bom testemunho daquele discípulo de Cristo chamado Timóteo. E quando Paulo percebeu que duas cidades estavam dando bom testemunho acerca desse discípulo chamado Timóteo, que era jovem, devia ter de 18 a 20 anos, era bastante jovem essa altura, Timóteo. Quando Paulo percebeu o caráter daquele rapaz, o texto sagrado vai dizer no versículo de número 3, quis Paulo que Timóteo fosse em sua companhia. E por isso o circuncidou, porque ele é filho de uma judia, o pai grego, e aquele discípulo se submeteu como um rapaz de 18, 20 anos, ser circuncidado para seguir nessa missão maravilhosa. Queridos irmãos, isto é fundamental para a igreja. Todas as exigências do Novo Testamento, para alguém ser um líder na igreja, para ser um obreiro na igreja, não fala nada, você tem que ter uma boa educação teológica, embora isso é maravilhoso.
fala nada, você tem que ser um cantor maravilhoso. Não fala nada, queridos irmãos, ser um pregador eloquente, carismático. Não fala nada, você tem que ser revestido de dons espirituais. Todas as exigências do Novo Testamento vai no caráter. Até para escolher diáconos. Escolha entre vocês, homens primeiramente, homens de boa reputação, pessoas cheias de sabedoria, de sensatez, pessoas cheias do Espírito Santo, que tenham o fruto do Espírito na vida, e coloque sobre esse trabalho, enquanto Pedro diz, nós vamos nos consagrar à oração e à proclamação do Evangelho. Quando Paulo fala sobre as características e exigências para alguém ser um diácono na igreja, ser um presbítero na igreja, um bispo, um pastor, em Timóteo 3, todas as características estão no caráter do indivíduo. Tem que ser um homem sóbrio, tem que ser um homem generoso, tem que ser um indivíduo hospitaleiro, tem que ser uma pessoa de uma só palavra, tem que ser uma pessoa temperante, não pode ser uma pessoa prepotente, não pode ser um arrogante, não pode ser um presunçoso, não pode ser um trambiqueiro, não pode ser um mentiroso. Todas as qualidades estão no caráter do indivíduo. Nós temos que valorizar isso, meus queridos. Precisamos valorizar o que Deus valoriza. E o carisma, bom, Deus dá essa graça, mas acima do carisma vem o caráter. O que é o caráter de uma pessoa? São as características dela. Daí a pessoa pode ter um bom caráter ou um mau caráter. Ser uma pessoa sóbria, ser uma pessoa moderada, ser uma pessoa justa, se é uma pessoa verdadeira, é ser uma pessoa de um bom caráter. Agora, se ele é um enganador, se ele é um mentiroso, se ele é um trambiqueiro, se ele não cuida bem da casa, da família, da esposa, dos filhos, esse é um mau caráter. Todo mundo tem caráter, só tem que alguns têm um bom caráter, outros têm um mau caráter. E para ser líder na igreja, precisa ter bom caráter. Para quê? Para que a igreja possa espelhar neste líder e cada membro da igreja ser desafiado a ser um bom caráter, queridos irmãos. Então, essa igreja de qualidade, ela priva antes de qualquer coisa pelo caráter da pessoa. Daí ela cria credibilidade da sua comunidade, na sua cidade, porque a cidade vai ver que ali tem homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, gente que leva Deus a sério. Então esse é o primeiro desafio aqui para a igreja. Ela precisa valorizar acima. Se o cara, quando era pastor novo, eu ficava encantado quando via a pessoa cantando bonito, pregando bonito, falando bonito. Eu errei algumas vezes, colocando essas pessoas como líder na igreja, mas já faz muito tempo que eu não faço isso mais. Para ser líder da igreja que eu pastorei hoje, eu quero saber como é que o camarada vive o evangelho lá dentro de casa. O relacionamento da esposa com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos com o pai. Eu quero saber se esse cidadão é honesto, se a palavra dele tem peso ou não tem. Porque se não tem, queridos irmãos, pode ser membro da igreja, mas não líder da igreja, porque ele é exemplo para outras pessoas. A palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, ela nos incomoda. A gente vê com muita tristeza aqui no Brasil, pastores abandonando a esposa, divorciando a esposa, casa com outra mulher e continuam pastoreando a igreja. Quanto que Deus diz através de Malaquias que o Senhor foi testemunha entre cada homem com a esposa da sua mocidade. Em Israel a pessoa estava abandonando a esposa e o Senhor diz: eu fui testemunha do seu casamento e você abandonou a sua esposa. E o texto diz: porque o Senhor abomina o divórcio. Ele abomina, queridos irmãos. Não é algo aceitável por Deus. Então, queridos irmãos, a igreja, e hoje vemos um mundo do evangelho que cresce muito, sem dúvida, no Brasil, mas nós não podemos crescer apenas em quantidade.
Nós precisamos crescer em qualidade. O fruto do Espírito tem que estar presente. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, queridos irmãos. E precisamos dessa graça, do sangue de Cristo, de crucificar uma carne com os seus desejos, para andarmos agora no Espírito e vivermos no Espírito, conforme vai dizer Paulo em Gálatas. Mas outro desafio para a igreja, queridos irmãos, é que essa igreja precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Ela precisa estar em sintonia com o Espírito de Deus. Observe o versículo 6, diz: percorrendo então a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo queria ir para a Ásia, provavelmente aqui a Ásia Menor, hoje é a região do país da Turquia. Ele queria pregar o Evangelho lá na Ásia, mas o Espírito Santo impediu. E o texto, verso 7, diz: defrontando Lícia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Para não ser redundante dizer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo e o Espírito de Cristo, sem dúvida nenhuma, é o mesmo Espírito. Não existe o Espírito Deus Pai, o Espírito Deus Filho, o Espírito e o Espírito Santo. Não, o Espírito de Deus é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. Não permitiu. Olha como é que Paulo tem essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito e entender que o Espírito Santo não permitiu. Ele queria ir para a Ásia Menor, mas o Espírito de Deus não permitiu. Então tentou ir para a região de Sidimícia e tentou ir para Betínia, mas o Espírito de Cristo não permitiu. O que esse homem de Deus vai fazer? Ele vai orar, esperar a direção de Deus. E o texto diz que, tendo contornado Lícia, desceram a Troade. E à noite, observe o texto, sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o texto, verso 10, diz: assim que teve a visão, observa, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essa região, querido, da Macedônia, é onde estava sendo introduzido então na região da Europa, do outro local, ou podemos dizer, outro continente. Mas eles tinham essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, de entender quando o Espírito não permitir que fosse para uma região, o Espírito de Cristo vai orar e pedir a direção de Deus. Queridos irmãos, nós não podemos, como igreja, agir como age o mundo. Estamos, por exemplo, na época de política, essa disputa aí dos dois candidatos, cada um tentando denegrir o máximo o outro, falando mal, falando verdade, falando inverdade. Mas é assim que age o mundo, porque o reino aqui é o reino deste mundo, do presente século. Mas nós, queridos irmãos, já fomos arrancados deste presente século, desse perverso século, para pertencer ao Senhor. E agora o nosso reino deve ser o reino mais teocrático possível, Deus reinando no meio do seu povo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, ter direção do Espírito de Deus. Nós não estamos fazendo o trabalho de Deus, meus queridos irmãos, de maneira isolada, independente de Deus, independente do Espírito Santo. Como isso é precioso, queridos irmãos. Esse é um grande desafio para nós, sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Entender quando o Espírito está aprovando alguma coisa que nós vamos fazer ou desaprovando. Bom, mas a Ásia não precisa, a Ásia Menor não precisava receber o Evangelho, sim, e ela recebeu posteriormente, mas naquele momento o Espírito Santo queria Paulo com seus companheiros na Europa, na região da Macedônia. E o texto vai dizer, queridos irmãos, e apresenta um terceiro desafio aqui, porque quando chega então na região da Macedônia, está na primeira cidade importante dos distritos,
a cidade de Filipos. E o texto vai dizer: tendo pois navegado de Troio, seguimos em direitura a Samothrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e Colônia nessa cidade. Permanecemos ali alguns dias. Daí no sábado não tem sinagoga, cidade romana, então Paulo vai procurar um lugar para orar. Que coisa preciosa quando a gente procura um cantinho para orar, para falar com Deus. Não tem uma sinagoga, provavelmente não tem 12 judeus homens ali de Filipos, então eles vão para a beira de uma praia, de um rio ali, um lugar de oração. E chega lá, tem algumas mulheres lá. Daí Paulo começa a falar do Evangelho. E é interessante que havia uma cidadã ali de nome Lídia, uma mulher importante, vendedora de púrpura, que era da cidade de Tiatira. Tiatira fica exatamente onde Deus não permitiu que Paulo fosse, lá na Ásia Menor, uma das 7 igrejas lá de Apocalipse 2 e 3. E o texto sagrado diz que enquanto Paulo pregava, Deus abriu, versículo de 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, era temente a Deus e nos escutava. E o texto diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. A igreja, queridos irmãos, é contar com a ação de Deus na salvação dos pecados. Nós não salvamos ninguém, meus queridos. Nós não precisamos baratear o Evangelho do Senhor Jesus. Ninguém vai a Jesus se o Pai não o levar, queridos irmãos. Ninguém vai se converter a Cristo Jesus se o Senhor não abrir o coração para entender a gloriosa mensagem do Evangelho. A igreja precisa contar com a ação de Deus na conversão dos pecadores. Nós podemos até convencer uma pessoa, mas só o Espírito Santo pode converter alguma pessoa. E aqui a conversão é uma conversão radical, é uma conversão tão maravilhosa que diz: depois Lídia de ser batizada, ela com toda a sua casa nos rogou, nos implorou, dizendo: olha que coisa preciosa, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses aqui, ele começa dando graças a Deus pela maneira operosa daqueles irmãos desde o início e até o momento que ele escreveu aquela carta. E assim foi o primeiro fruto lá da Europa de Macedônia, uma mulher que era exatamente da Ásia Menor, mas que naquele momento estava naquela cidade. Enquanto Paulo falava, Deus abriu a Lídia, o entendimento, o coração, e a Lídia se converteu, e converteu com toda a sua casa e a sua família. E após a conversão, diz que rogou a Paulo, com a sua comitiva. Paulo não estava sozinho, tinha um grupo de pessoas com ele, para hospedar esses missionários na sua casa. Irmãos, que transformação radical, porque a igreja realmente de qualidade e quantidade é uma igreja que precisa contar com o milagre de Deus na conversão do pecador, na transformação. Acredito que você está aqui porque Deus te salvou, porque Deus abriu a sua mente, o seu entendimento para entender o Evangelho. Você creu, você foi batizado em Cristo Jesus, salvo para servir ao Senhor da glória, ao Senhor da glória. Mas é um quarto desafio para essa igreja: ela precisa exercer a autoridade do nome do Senhor Jesus. Daí Paulo permanece, provavelmente hospedado na casa de uma amiga, sendo muito bem tratado ali, mas sai todos os dias para dar uma passeada na cidade, andar pela cidade, provavelmente orando, intercedendo. Quando passa ali numa rua principal, tem uma moça possuída de um espírito de adivinhação, um demônio. Ela era escrava do demônio, escrava de 2 vagabundos, de 2 homens, que vivia pela adivinhação dessa moça. E quando Paulo passava com seu companheiro Silas, aquela moça dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho de salvação. Isso aconteceu por vários dias. Paulo, tendo discernimento espiritual,
espiritual, que era um demônio que falava pela boca daquela moça, o espírito maligno. Então diz o texto sagrado que Paulo, então, voltando atrás, versículo 18, se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Olha a autoridade do nome de Jesus. Meus queridos, é no nome de Jesus que os demônios são expulsos. É no nome de Jesus que o enfermo é curado. É no nome do Senhor Jesus é que nós vamos à presença do Pai em oração. É em nome de Jesus que nós oramos repreendendo o mal. Esse homem servo de Deus, ele sabia da autoridade do nome de Jesus, aquele nome que, conforme ele disse em Filipenses, que está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A autoridade, a igreja precisa exercer a autoridade do nome de Jesus. Nós só temos acesso à presença do Pai, a intrepidez para entrar lá, é pelo sangue de Jesus, é pela pessoa de Jesus, que é o nosso grande sumo sacerdote, que está à destra da majestade e intercede por nós, queridos irmãos. Temos ousadia na oração, porque Jesus está à direita de Deus Pai. Mas oramos com fé, oramos com coragem, oramos com intrepidez, oramos com convicção, é por causa do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja realmente de qualidade e quantidade, ela precisa entender a autoridade que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Gosto de Lucas capítulo 10, 19, quando Jesus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mundo, que nada nos causará dano algum, por causa do poder deste nome que está acima de todo o nome. Mas há outro desafio para a igreja. Essa igreja de qualidade e quantidade, ela precisa ter graça de Deus para enfrentar as oposições do inimigo sem intimidade. Quando Paulo expulsou o demônio da jovem, perdeu a capacidade de adivinhar a jovem, daí perdeu a fonte de lucro dos dois donos da moça que escravizava. Esses dois homens moravam na cidade de Filipos, provavelmente eram até cidadãos ali. O que eles fizeram? Conseguiram caluniar e levantar a cidade de Filipos contra Paulo e Silas. E o que aconteceu? Eles foram presos por aquela comunidade, eles foram açoitados, e a Bíblia diz, com muitos açoites, eles foram apedrejados, eles foram torturados, provavelmente tiveram suas roupas rasgadas, e agora toda ensanguentada, havia hematomas, provavelmente algumas costelas, sei lá, até quebrada ali. E depois, queridos irmãos, lançaram esses dois servos de Deus no interior de um cárcere. Às vezes, nós pensamos que por sermos crentes, porque temos a autoridade do nome de Jesus, que nós estamos livres das lutas, dos problemas dessa vida. Meus queridos irmãos, nós não estamos imunizados, não. Na igreja primitiva dos 12 apóstolos de Cristo Jesus, segundo tradição, pelo menos 11 deles foram martirizados. O primeiro foi Tiago, Herodes mandou cortar o pescoço de Tiago. Pedro e João foram presos, Deus nos livrou. Depois Pedro foi morto também, André foi morto, Tomé foi morto. Todos estes apóstolos, será que somos melhores do que eles? Mas eles enfrentaram a própria morte. Como o escritor de Hebreus escreveu a carta, ele diz: na nossa luta contra o pecado, dizendo para os cristãos lá, Hebreus, vocês ainda não suportaram até o sangue, até a morte, mas muitos já tinham sido mortos por causa de Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, precisamos entender que nós não estamos livres das lutas, das dificuldades, das perseguições deste mundo. No último capítulo de Hebreus, capítulo 16, daí Paulo, o escritor de Hebreus, não sabemos quem, ele escreveu, disse: eu estou orando pelo aperfeiçoamento da fé de vocês.
pela maturidade. Ele podia terminar a carta dizendo: estou orando para que Deus livre vocês da perseguição. Os judeus estão perseguindo vocês, o Estado está perseguindo vocês, estou orando para Deus livrar. Ele disse: não, ele não fez nada disso. Eu estou orando para que vocês, se a fé de vocês seja aperfeiçoada. Um grande servo de Deus já falecido, ele disse: se nós quisermos saber o grau de maturidade, de espiritualidade de uma igreja, é só observar o que os crentes oram, o que eles pedem a Deus, o que eles cantam para Deus. Porque aquilo que nós cantamos e aquilo que nós oramos revela muito a nossa fé. A nossa oração não é mais assim: Senhor abençoa o irmão, Senhor cura o irmão, salva o filho do irmão, liberta o irmão das drogas, Deus faz isso, faz isso. Dificilmente oramos assim: Senhor, olhar o teu servo a transbordar no conhecimento de Cristo Jesus. Senhor, leva o teu servo a uma fé inabalável, a maturidade espiritual, livra o teu servo do egoísmo. As nossas orações dificilmente vai para esse caminho. A nossa oração é só pensando, queridos irmãos, no nosso bem, no nosso bem-estar. É uma igreja às vezes até de quantidade, mas a qualidade é muito pequena, queridos irmãos. Precisamos entender que por ser um crente, por ser um cristão, você não está livre das lutas, e Jesus não enganou ninguém. Essas coisas eu tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O sermão da montanha das bem-aventuranças termina: bem-aventurado quando vos injuriarem, mentindo, disseram todo mal contra vós, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Oh, queridos irmãos. Bom, esse tipo de mensagem não é muito comum nos nossos dias. O pessoal se alimenta mais com mensagem de autoajuda, um evangelho da prosperidade, uma teologia. Isso nós gostamos muito. Mas, queridos irmãos, como diz o escritor, a igreja hoje tem quilômetros de comprimento, mas ela tem apenas algum sentido de profundidade. Sério, muito sério. Que igreja nós queremos ser? Essa igreja desafiada aqui de Atos capítulo 16, ou essa igreja do presente século? Mas essa igreja, queridos irmãos, ela precisa também, sem dúvida, contar com o sobrenatural. Amém? O que aconteceu com Paulo e Filipe? Foram lançados lá no interior do cárcere. A coisa foi tão agressiva que não teve nem tempo deles tentar defender, dizer: ó, nós somos cidadãos romanos, nós não podemos. O povo estava realmente numa fúria terrível. Lançaram eles lá no interior do cárcere. Naquele dia, provavelmente, eles não tinham almoçado, não tinham jantado, a roupa retalhada, o corpo retalhado, e colocaram no interior do cárcere. Tinha um tronco e amarraram aquele tronco algemados. Mas, queridos irmãos, a Bíblia diz que Paulo, ali à meia-noite, ele e Silas, eles oravam e cantavam louvores, enquanto os demais companheiros de prisão escutavam. Queridos irmãos, Paulo podia estar murmurando com Silas: ó Deus, eu queria ir na praça embora, o Senhor não permitiu, eu queria ir para Betim, o Senhor não permitiu. Tive aquela visão, um jovem passando a Macedônia, disse: passa a Macedônia, nós viemos aqui, Senhor, para te obedecer. Agora o Senhor permitiu que nós fôssemos apedrejados, açoitados, humilhados, e agora estamos no interior desse cárcere. Podia lamentar, queridos irmãos, podia murmurar, mas em vez disso, à meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus, enquanto os demais companheiros de prisão escutavam. E o que aconteceu, queridos irmãos, com estes nossos queridos irmãos? De repente, versículo 26, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Deus mandou um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão. Diz o texto sagrado aqui: abriram-se todas as portas.
o texto sagrado diz que o monte tremia a ponto de Moisés: eu sinto aterrado e trêmulo diante da manifestação do poder de Deus. Mas é um Deus que não só abalou o monte Sinai, mas é um Deus que se fez presente no monte Sião, o monte de Jerusalém, onde o Filho de Deus deu a sua vida e as rochas se fenderam. E não só Jerusalém ser terrestre, mas a Jerusalém celestial, queridos irmãos. Nós cremos num Deus que faz maravilhas, um Deus que é capaz de tremer o monte Sinai, um Deus que faz o monte Sião estremecer, um Deus que não abala somente a terra, mas conforme diz o profeta Ageu, ele abalará os céus e a terra na parousia da vinda do Senhor Jesus. A igreja crê no Deus do sobrenatural, o Deus que sacode dos reinos. Esse é o nosso Deus. E quando esse Deus manifesta, queridos, as portas se abrem, as correntes são quebradas, o poder dele se manifesta. É aquele camarada que você pensa que nunca ia se converter, mas quando Deus faz ele tremer, ele abre o coração para Jesus. É aquele credo, é aquele perseguidor da igreja. Quantas pessoas que odiavam a igreja, perseguiram a igreja, se tornaram verdadeiros servos de Deus e servas de Deus. Porque, meu querido irmão, monte na Bíblia significa estabilidade. Mas se Deus faz o Sinai tremer, se Deus faz o Sião tremer, o que esse Deus não pode fazer? Precisa contar com essa graça, com esse poder maravilhoso, com o sobrenatural de Deus. Mas a igreja precisa, queridos irmãos, e eu termino a mensagem disso aqui, ela precisa estar sempre pronta para anunciar Jesus Cristo como único meio de salvação. Um milagre aconteceu. O carcereiro estava cochilando, dormindo. Quando ele acordou e ele viu as portas da prisão abertas, ele pensou, provavelmente estava escuro, o texto vai dizer que estava mesmo. Então diz: todos os presos fugiram. Ele era responsável por aqueles presos. E o texto sagrado diz que ele quis se suicidar. Quando Paulo disse: olha, não te faça mal, ninguém fugiu. Nós estamos todos aqui. Isso é uma coisa impressionante, amigos. Aqui em Brasília, na Papuda, pegaram um camarada de tempo atrás, furando um túnel para escapar da Papuda. Furava aquilo com colher de sopa, queridos irmãos. Porque o maior desejo de um preso, sentenciado a 20, 30 anos, é fugir da prisão. E aqueles presos ali, queridos irmãos, estavam presos ali, eles saíam da prisão, mas ainda cumpriam 10 anos de cadeia. Eles iam sair dali para ser sentenciados à morte. A pena era de morte. Então o maior desejo de um preso daqui era escapar da prisão. Mas quando Deus manifestou o poder dele, as portas se abriram, nenhum preso fugiu, queridos irmãos. Já pensou nisso? Quando eu penso nisso, eu fico pensando que se tem uma coisa que segura a gente na igreja, sabe o que é? É o sobrenatural, é o poder de Deus. Prova disso que na Europa, na Inglaterra, na França, mesmo em Portugal, tem dezenas de catedrais lindas, queridos irmãos. Acústica especial, órgão, sei lá, piano, tinha gente educada, pastor, e o povo fugiu da igreja. Sabe por quê? Porque Deus não estava na igreja. Muitos daqueles pastores nem acreditam mais na Bíblia, não acreditam nem na ressurreição de Jesus, na segunda vinda. E o povo foi deixando a igreja, porque é bom ter um templo bonito, é bom ter música bonita na igreja, é bom ter um pastor educado na igreja, mas isso não segura ninguém na igreja. O que segura gente na igreja, o que segura um adolescente na igreja, o que segura um jovem na igreja, o que segura um senhor na igreja, é o poder de Deus. Deus está ali, ninguém foge, irmãos. Ninguém foge. Os presos podiam fugir, mas ninguém fugiu. Não te faça nenhum mal. Todos nós estamos aqui. Então, o texto diz que ele pega uma lâmpada, uma candeia e vai lá. E quando vê todos os presos ali, e Paulo e Silas, ele diz: que farei para ser salvo? Daí Paulo diz: creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Nós anunciamos
como único meio de salvação. Nós não ensinamos, anunciamos salvação por penitência, nós não ensinamos salvação por religiosidade, nós não ensinamos salvação por santidade, pelo esforço humano, nós anunciamos salvação através de Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, porque é o único nome, debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus, aquele que se tornou homem. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai que seja Jesus, senão eu. Para ser uma igreja de qualidade e uma igreja de quantidade, primeiro, é uma igreja que leva a sério a transformação do indivíduo, o caráter da pessoa. Se antes ele era um ladrão, agora ele não rouba mais. Em vez de roubar, ele agora passa a trabalhar. E além de trabalhar, ele passa a ajudar as outras pessoas. Já pensou que só o evangelho faz isso? O cara era ladrão, tirava do outro, ele para de roubar. Mas ele não apenas para de roubar, ele passa a trabalhar. E ele passa a ganhar dinheiro. Aquele que tirava do outro, agora ele passa a ajudar. É transformação, é mudança, queridos irmãos. Aquele que mentia agora não vive mais na mentira. Aquele que maltratava a família, a esposa, o cônjuge, os filhos, agora é uma pessoa que ama a família, que cuida bem da sua casa, da sua família. É a igreja que valoriza o caráter, mas é a igreja que tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, para entender aquilo que agrada o Espírito de Deus e aquilo que desagrada, porque ela não quer entristecer o Espírito Santo no qual foi selado para o dia da redenção. É uma igreja que conta com o sobrenatural para Deus converter o pecador, abrir o coração, a mente, o entendimento da pessoa, porque quando Deus faz, a pessoa quer ser batizada, a pessoa quer trabalhar na obra, a pessoa quer abrir o seu lar para hospedar as pessoas, um missionário, um obreiro na sua casa. Comitiva de Paulo, segundo os historiadores, não tinha menos de 10 pessoas. Uma mulher recebe 10 homens na sua casa, café da manhã, almoço, jantar. Não foi um dia, 2 dias, foram vários dias. Isso é conversão, é mudança de vida. Mas essa igreja, ela sabe da autoridade do nome do Senhor Jesus e usa essa autoridade contra as trevas, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para desfazer o engano, a mentira de Satanás, como diz o apóstolo São Paulo. Mas essa igreja, ela sabe que ela não está livre das lutas, dos problemas, ela não está imunizada, ela suporta tudo por causa de Cristo Jesus. Mas essa igreja conta com o sobrenatural, o Deus que é capaz de abalar o cárcere, os alicerces sem a cadeia cair. Que coisa maravilhosa! Com um terremoto desse aqui, que abre os cadeados, abre os portões, quebra tudo aquilo, era para derrubar em cima, mas Deus tem esse poder, queridos irmãos. E é uma igreja que, acima de tudo, anuncia Jesus Cristo como o único meio de salvação. É um desafio para você. Você faz parte da igreja. E nós queremos fazer parte de uma igreja de qualidade e uma igreja de quantidade. E cada um se esforçando, Senhor, pela tua graça. Eu quero ser alguém que faz diferença. Eu quero ser um cristão de qualidade, para pertencer a uma igreja de qualidade. E eu quero ter uma vida frutífera para levar a salvação através de Jesus Cristo, Senhor. Esse é o desafio para a Igreja de Cristo em Samambaia, que celebra os seus 32 anos. Que Deus dê esta graça e que você possa realmente, querido irmão, querida irmã, entender e buscar isto para a sua vida. Quantos querem isso para vidas? Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar em pé. Bom, eu quero orar aqui com os queridos irmãos. E eu quero